dia, meu nome é Júlia Samartino, estou aqui com a Isabelle, a Júlia Avelino e a Ana Clara. E nós vamos apresentar o nosso podcast sobre as obras indígenas de Thiago Raqui. Bom, como as meninas já tinham pesquisado sobre, eu achei interessante falar aqui no podcast para vocês que estão assistindo. O Thiago, ele é poeta, escritor e contador de histórias indígenas tradicionais, ou seja, ele fala da tribo dele, que é a Sateré Maué. São histórias de lá, que inclusive ele cita nas histórias dos indígenas, né, tudo mais, ele conta como se fossem lendas ou histórias fictícias. Ele é da Pita, né? É da Pita também. São histórias fictícias do lugar lá, para ele incentivar a leitura das crianças. Tanto é que ele é responsável pela única biblioteca pública de Barreirinha, né, que é onde se localiza a tribo dele. Então eu achei isso muito interessante de pontuar aqui. Mas sem enrolação, agora a gente vai falar sobre as obras. A gente escolheu dele, a gente quis focar nele. E agora as meninas vão explicar um pouco sobre a obra. Agora eu e a Ana vai falar um pouquinho pra vocês sobre a obra Ganhei Derrota a Cobra Grande, onde a Ana vai começar falando aí. Bom, gente, na tribo Maué existia uma cobra onde atormentava as pessoas da tribo. O povo, eles eram apavorados, ficavam com medo da cobra. A cobra, ela tem um nome, ela chamava Moi. E essa cobra, ela... Enfim, tirando esse pai da cobra. No povo tinha um pajé. E esse pajé, ele era pai de uma aventureira, uma menina chamada Tainá, da tribo. E a Tainá, ela gostava de explorar, ela era muito aventureira, sabe? E como ela era, assim, uma menina muito famosa assim, na cidade, tinha um guerreiro, que é o Gaine. E esse guerreiro, ele tinha o desejo de pedir a Tainá em casamento. Ele queria casar com ela. Então ele era apaixonado por ela. Paixão de milhões. Paixão adolescente, né? Então, mas ele tinha receio de pedir a Tainá em casamento por causa da Tainá ser muito assim, filha de um pajé, filho do chefe da tribo. Só que aí um dia, a cobra Moi, ela foi, enfim, aí a cobra Moi, ela invadiu a tribo e engoliu a Tainá. Ela invadiu Justa a Tainá, viu? Tanta menina no mundo com as coisas dela assim. A filha da Tainá. Aí teve aí ele engoliu, a cobra engoliu a Tainá. E o guerreiro, que é o Gaine, ele subiu em cima da cobra e espetou o olho esquerdo e depois o direito da cobra. Isso, agora eu vou continuar um pouquinho. Foi onde ela ficou, furiosa, ela ficou muito nervosa. Ela ficou rodopiando. E aí ela foi parar no encosto de uma praia, assim. E foi onde o Gainê entrou dentro da boca dela. Foi com uma lança e com o objetivo já de fincar a faca no coração. Aí ela ficou rodopiando e foi onde ele acertou. Foi onde ela caiu na beira lá da praia e ficou morta lá. E ele foi logo desesperado procurar a Tainá, seu grande amor. E foi lá onde ele achou ela. E ele rasgou a barriga da cobra. Meu Deus, a tour. Aí ele rasgou a barriga dela, pegou ela pelos braços e saiu andando pela praia até a floresta. E foi onde o pai da Tainá, viu aquilo e ficou admirado, surpreendido. E já merece a mão da minha filha. Digno também, né, gente? Entrar dentro de uma cobra, né? Todo dia que acontece. E ele já aceitou ele como membro da família, já entrou. E ali ficou os dois, ela gostava dele, ele gostava dela. Eles ficaram juntos. Ficaram juntos. Que prova de amor. Prova de amor. Muito. E a cobra morta. Com certeza. Isso aí. Exatamente. Mas fez por merecer, né, gente? Por favor. Com Quis certeza. atrapalhar o casal principal. Mas, né, quem sabe? Eu acho que se ele não tivesse sido engolido, se ela tivesse sido engolida pela cobra, quem sabe que eles iam estar juntos, né? Porque ele só também, conseguiu né? a mão dela porque salvou ela. Então, graças à cobra, né? Mas, enfim, agora eu e a Júlia vai falar um pouco sobre o livro Auiató Pote, que são histórias indígenas para crianças, o título, né, do livro. E aí ele é dividido em fases da vida desse indígena, Auiató. E eu vou explicar um pouco sobre a fase do nascimento dele até certa idade, quando ele era criancinha, e a Júlia vai falar um pouco sobre quando ele já era maior. Bom, o meu livro já começa assim, né, com o pai do menino sumiu.
Aí a mãe dele é a Moi, que inclusive é o personagem, né? O mesmo personagem. E na história tem todo o desenvolvimento, tudo certinho. Eu vou explicar do porquê, né? Porque inicialmente ela era uma humana, e agora ela é uma cobra. Mas enfim, a Moi vai atrás do marido dela porque ele sumiu e lá ela encontra a mãe do mato, que fala que ele quer pra ela casar com outro Maué, porque ele não vai voltar. Ela fica em prantos, desolada, não aceita, começa a chorar. E aí ela simplesmente enche um rio. E aí, nisso também, lá explicando no livro que ela se transforma em uma cobra. Né? Ela não aguenta ficar longe dele e fica lá, né? Pra ficar lá no rio. Nisso, quando vem o temporal, assim, ela se transforma em uma humana. Né? Então ela tem duas formas, a animal e a humana. Nisso também entra o gavião rei, que é um gavião que fica lá na floresta e tudo mais. Ele também se transforma em humano, e os dois são da mesma tribo, né? Acredito eu. E aí, quando ela se transforma em humana, o gavião vê ela lá de cima e fica, nossa, admirado, apaixonado. Simplesmente ele passando junto e aí nasce o Ayató. Só que ninguém quis ele, coitado, foi rejeitado. E aí deixaram ele lá no meio da tribo e o pajé acha ele, quer dizer, e acolhe ele, e ele reconhece, cuida dele até crescer, desde sempre contando, né, a história dele, porque nossa, que história. E aí todo dia ele vai no rio pra ver se ele acha a mãe dele, porque infelizmente a mãe dele não aparece, e o pai, né, que é o gavião, também nunca quis saber dele. Aí acontece isso, aí nisso, né, da junção, né, como ele é descendente de uma cobra, de um gavião, ele se torna o líder, né, um guerreiro, um indígena. Sim. Aí agora eu vou falar um pouco da fase adulta dele. Então, quando ele cresceu, era um guerreiro, né, tal. Uma cobra chamada Surucucu foi até a tribo dele. O nome é bem engraçado. O nome é bem engraçado. Ele foi até a tribo e tirou a noite dos moradores de lá. Aí, como ele era um guerreiro e tudo mais, todo mundo, né, confiava super nele, ele foi atrás dessa cobra e ele foi 2 vezes atrás dela. Ele ofereceu... 2 coisas em troca da noite. Só que ela não aceitou, ela rejeitou essa oportunidade, né, de... Não fala? De aceitar. Não aceitou a proposta dele. Aí, passou um tempo, ele voltou lá de novo e tinha outra cobra no lugar dessa Surucucu. Aí, essa cobra que tava lá, matou ele. Só que o bicho é tão esperto que ele tinha conversado já com outro rapaz que era morador da tribo e falou assim que se caso essa cobra matasse ele, era pra ele ir lá e ressuscitar o guerreiro. Aí tá, a cobra foi lá, matou ele, esse cara ficou sabendo da morte dele, foi lá e ressuscitou ele. Gente, esperto é ele. Né? Aí ele voltou pra tribo, ficou lá um pouco, né, recuperando e tudo mais. Aí depois ele voltou lá de novo atrás dessa cobra e ela acabou devolvendo a noite pra ele. Então é uma aventura. Foi bem um tour. Mas assim, né? Pra você ver o quão guerreiro ele puxou o pai e a mãe, né? Literalmente. Mas enfim, gente, foi essas obras que a gente escolheu. E aí, esse é o fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Sim, foi isso, foi a nossa explicação um pouco sobre as obras do Thiago Requi. E é isso, muito obrigada pela atenção.